A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Sou das antigas, ainda falo a paz do Senhor. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Sou mais ou menos antiga, né? Estou usando a Bíblia no telefone, então... Amém? Amém. Todos acharam? Amém? Todos? Amém. Lucas está quase ali. Lá no finalzinho. Novo Testamento. Não, nem tanto no finalzinho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Até aí. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, como a Bruna pediu, Deus, eu reitero, que não saia, Senhor, de mim nenhuma palavra que venha de mim mesma, Senhor, mas que seja apenas aquilo que Teu Espírito Santo deseja falar para a Tua igreja. Prepara o meu coração, Senhor, prepara o coração de cada um dos meus irmãos, Pai, para que possamos receber de Ti nessa noite, Pai, somente aquilo que Tu queres falar, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Sei que Teu Espírito Santo já está nesse lugar, Pai. E eu te peço, Senhor, que continue agindo com total liberdade no nosso meio, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quase que eu deixei a Thalia pregar aqui, porque é mais ou menos o que eu vou falar hoje. Amém. E os louvores e a Thalia, eu falei, gente, acho que eu nem preciso mais pregar, né? Porque já vai fechar tudinho aqui. Deus, Ele deu para cada um de nós dons e talentos. Só que esses dons e talentos, eles não são dados a nós pra gente guardar pra gente mesmo. Eles são dados a nós pra gente edificar as nossas próprias vidas e as vidas dos irmãos na igreja ou fora da igreja. E para isso, Ele tem planos para cada um de nós. Os dons são dados pra gente com um objetivo. Não é simplesmente, eu vou dar a alguém o dom de cantar para ela cantar bonitinho. Ou, vou dar a alguém o dom de falar para alguém falar bonitinho. Ou vou dar a alguém o dom de ir até os enfermos para poder visitar. Não é para isso. Deus, Ele tem planos para a vida de cada um de nós. E para que a gente possa cumprir esses planos dele, nós temos que ser obedientes à palavra dele, nós temos que ouvir a voz de Deus e temos que fazer algumas outras coisas. Uma pessoa que soube atender bem o chamado de Deus foi Davi. Davi aqui também, mas não é esse Davi. Eu vou falar hoje um pouquinho para vocês da história do Davi, do rei Davi. E ele soube muito bem atender o chamado de Deus, tanto que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Olha que privilégio, você ser chamado alguém segundo o coração de Deus. E de sua história a gente pode aprender algumas lições. A gente vai ver algumas hoje. Só algumas, porque a história de Davi é gigante. Quem quiser ler, está lá nos livros de Samuel, 1ª, 2ª, em Reis, e se estende por vários livros. Todo mundo conhece a história de Davi, né? Vou resumir aqui muito resumidinho para a gente prosseguir. Davi, ele era o caçula dos filhos de Jessé. Eram 8 no total. E um dia, Deus chamou o profeta Samuel e falou assim para ele: Samuel, Saul não está me obedecendo. Saul era o rei de Israel. Saul não está me obedecendo. Eu preciso que você vá até a casa de Jessé e lá eu vou te mostrar que um dos filhos dele vai ser o novo rei de Israel. Samuel, obediente, foi. Como estratégia de Deus, né? Porque ele não podia ir de qualquer jeito. Foi. E chegou lá e falou: Jessé, olha só, é o seguinte, Deus está me falando que um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel. Me traga eles. Aí Jessé veio e trouxe os 7 filhos dele. Todos bonitões, fortes, mais velhos. E aí foi apresentando um por um para Samuel. E Samuel dizendo: não é esse não. E também não é esse. E também não é esse. Também não é esse. Passaram os 7 e Samuel falou:
Deus, o que está acontecendo aqui que não... Acabaram seus filhos, Jessé? Não estou vendo aqui quem é o rei de Israel. Aí Jessé falou assim, não, olha só, tem um novinho, bem novinho mesmo, mas ele está lá com as ovelhas, ele está pastoreando, ele nunca foi para a guerra, ele nunca fez nada assim muito relevante. Mas ele está lá, você quer que eu chame ele? Eu acho que não é ele não, mas você quer que eu chame? E Samuel falou, vai lá, chama ele. E veio Davi. E quando Davi veio, Deus confirmou no coração de Samuel que ele seria o rei de Israel. Só que, daquele dia que Samuel ungiu Davi, rei de Israel, até o dia que ele se tornou rei de Israel, não foi um dia ou dois não, foi muito tempo. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo foi, mas alguns estudiosos, assim, eu andei dando uma pesquisada, e dizem que foi em torno de 15 anos que Davi levou, do tempo que Davi foi ungido rei, até ele tomar posse lá do trono de Israel. Ou seja, 15 anos. A gente acha que as coisas demoram para acontecer pra gente, né? Olha Davi. E nesse tempo aí, e além disso, demorou 15 anos para ele se tornar não rei de Israel, para ele se tornar primeiro rei de Judá. E aí depois de mais 6 anos, 7 anos e 6 meses, é que ele se tornou rei de todo Israel. Ou seja, você acha que as coisas são difíceis só para você? Só não. É para todo mundo. E nesse tempo, o que vocês acham que Davi ficou fazendo? Sentado esperando a coroa cair na cabeça? Não foi. Davi, ele logo depois que isso aconteceu, não sei quanto tempo depois, o Espírito de Deus ele tinha saído de Saul. E a palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus não habita em nós, a casa fica limpa para que outros espíritos habitem. E foi isso que aconteceu com Saul. Um espírito maligno foi habitar em Saul. E Saul começou a ficar meio desesperado e falou, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E falaram, olha, tem um rapazinho que ele toca harpa. E dizem que quando ele toca harpa, as coisas acontecem. O que você acha da gente chamar? E aí chamaram, e quem era o rapazinho? Davi. Então Davi, antes de virar rei, ele já sabia, olha isso, gente. Ele já sabia que ia ser rei de Israel. E ele foi chamado para tocar harpa para o rei que estava lá empossado, para poder o espírito imundo sair dele e ele ser liberto. Olha isso. Depois disso, Davi ainda aconteceram várias coisas. Golias desafiou o povo de Deus e Davi foi lá e venceu. Depois disso, Saul começou a ficar com ciúme de Davi e ele começou a ser perseguido. E mesmo assim, Davi continuou. E depois de muitos erros e acertos, ele ainda foi assim conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Vocês imaginam por quê? Porque Davi ele tinha um coração obediente, ele tinha um coração arrependido. Ele podia fazer as coisas erradas porque ele era homem, ele errava, ele não era perfeito. Mas ele tinha um coração obediente e arrependido. E por isso ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas vamos lá, o que será que a gente pode aprender com Davi então? Primeira lição que a gente aprende com Davi é ter um conceito equilibrado de si. Como a gente leu lá no inicinho, lá em Romanos, a palavra de Deus diz que a gente não tem que nem se achar de mais e nem se achar de menos. Ou seja, a gente não tem que ter uma autoestima muito elevada e nem uma autoestima muito baixa. A gente acha que às vezes vive com os dois problemas, né? Com os dois opostos. Davi, ele tinha certeza quem ele era. Ele tinha certeza qual era o plano de Deus para a vida dele. E ele não deixava ninguém dizer que ele era menos do que ele era. Quando Davi foi lá, Samuel foi lá para escolher o novo rei de Israel, você imagina, todos os filhos de Jessé estavam lá menos Davi. Como que você se sentiria se seu pai chegasse para todos os seus irmãos e achasse que qualquer um deles poderia ser o rei de Israel, menos você? Só que Davi ele não se intimidou com isso, ele não sei se ele se entristeceu, mas se entristeceu, acabou muito rápido, porque ele permaneceu firme, continuou firme e virou rei de Israel. Além disso, quando Davi ele foi, olha isso, gente, mesmo sendo chamado para ser rei de Israel, o pai de Davi pediu para Davi ir lá, onde os irmãos dele estavam lá, por causa da guerra contra Golias, pediu para ir lá levar comida para eles. E Davi foi. Imagina, o futuro rei de Israel levar comida para os outros. Olha o coração de Davi. E Davi foi, de boa. Chegou ele falou, quem é esse circunciso aí? Que tá cara gigante, Davi desse tamanho, que deve ser do meu tamanho, mais ou menos, sem salto. E Golias, sei lá, 2,5 metros de altura. Imagina, você nem imaginar. E quanto? 60.
2,5. Olha eu. 3,60 de altura. E aí, imagina. Absurdo, né? Mas ele chegou lá e falou: quem é esse circunciso aí que tá querendo desafiar o Deus Todo-Poderoso de Israel? E aí os irmãos dele falaram assim: Davi, tá querendo vir aqui pra quê? Pra fofocar, né? Tá querendo vir aqui pra ver o que tá acontecendo, tá querendo vir aqui ver pra especular, mas pô, tá dando mole, vai embora, já trouxe a comida, mete o pé. E aí Davi chegou até a presença de Saul e falou assim: olha só, eu posso ir lá vencer esse gigante. Saul deve, cara, gente, eu fico imaginando Saul, deve ter rido, né? Fala sério, um monte de guerreiro, né, com espada, com lança, cheio de armadura. E assim, menino, esse molequinho, velho, não ganha nada, olha só. Aí olha o que Saul fala pra Davi, quando Davi fala pra ele que vai enfrentar o gigante. Tá lá em 1 Samuel 17:33. Não precisa abrir não, mas se você quiser anotar pra ver depois. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas olha a resposta de Davi. Davi é ousado. 17:36. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Olha só, gente. Olha a intrepidez que Deus deu para Davi. A ousadia, isso não pode ter vindo dele. Não veio de Deus, com certeza. Mesmo todo mundo falando: cara, tu é fraco, tu é pequeno, você é uma criança. O cara é um gigante, você vai enfrentar ele como? Impossível. Mas ele sabia quem ele era diante de Deus e o que Deus poderia fazer através da vida dele. Tem um exemplo agora, contrário a esse de Davi, que também é um rei. Não sei se vocês já ouviram falar de Nabucodonosor. Até dá mal na língua de falar isso, né? Mas esse era rei da Babilônia. E ele, ao contrário... Obrigada. E ele, ao contrário de Davi, ele não tinha um coração tão obediente e tão humilde quanto Davi, não. Ele, certo dia, teve um sonho e Daniel interpretou esse sonho para ele. E falou assim: Daniel, portanto, ó querido rei, tá lá em Daniel 4:27, tá, gente? Não precisa abrindo não, porque senão... se vocês quiserem abrir também, vocês podem, vocês são livres. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho. Reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continues a viver em paz e tranquilidade. Só que Nabucodonosor ignorou o que Daniel falou. E 12 meses depois, estava lá no castelo dele, maravilhoso, olhando aquela Babilônia bonita, e resolveu dizer assim: acaso não é esta a grande... Está lá em Daniel 4:30. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Daí por diante, ele passou a viveu um bom tempo, um período, no meio do mato com os bichos. Você vê, um rei que desafiou a autoridade de Deus e achou que ele era muito mais poderoso do que qualquer outra pessoa. Deus colocou ele no lugar onde ele deveria estar. Então, uma primeira lição muito importante que a gente aprende com Davi e também com Nabucodonosor, contrário senso, é: não deixe que ninguém diga que você não pode fazer algo que Deus tenha colocado no seu coração, mas também não ache que você pode fazer tudo, qualquer coisa, pelas suas próprias forças. Amém? Amém. Vamos lá para a segunda lição. Esperar o tempo certo para concretizar o plano de Deus. Como eu falei para vocês lá no início, Davi, da época que foi ungido rei de Israel, até a época que ele se tornou rei de Israel, ele esperou um longo tempo. E nesse meio tempo, ele só para esclarecer, Davi só se tornou rei de Israel mesmo quando Saul faleceu, quando Saul morreu. E nesse meio tempo, Davi teve 2 oportunidades, pelo menos, de adiantar os planos de ser rei. Em 2 oportunidades, ele teve a oportunidade de matar Saul para se tornar rei de Israel, e ele não fez.
Se vocês quiserem ler, isso está lá em 2 Samuel 5:1 a 5, é quando ele se tornou rei. 1 Samuel 24:1-15 e 1 Samuel 26:1-20. São as duas oportunidades que Davi teve de matar Saul e não fez. E por que Davi não fez isso? Porque Davi sabia que para tudo tinha um tempo certo. Em uma dessas oportunidades, quando um servo de Davi... Foram 2 oportunidades, e as 2 oportunidades são bem constrangedoras para Saul. Na primeira oportunidade que Davi teve para matar Saul estava lá no cantinho fazendo as necessidades dele sozinho. E aí Davi estava ali pertinho com uma lança na mão e poderia pegar aquele momento em que ele estava desprevenido para matar Saul. Mas não fez. A segunda, Saul estava dormindo com a lança lá jogada no chão e Davi estava do lado dele, Saul sozinho, dormindo. Podia ter matado, né? E o servo de Davi, que estava com Davi, falou: Davi, é a hora, Deus está colocando o seu inimigo na sua mão. Olha o que Davi responde. Mas Davi respondeu a Abissai: quem levantaria sua mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? E disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor, Yahvé, vive o Senhor, Yahvé mesmo haverá de ferir quando chegar a sua hora, e ele morrer, ou quando no campo de batalha tombar morto. Ou seja, gente, o que a gente aprende aí com Davi? Para tudo tem um tempo certo na nossa vida. Se Deus deu uma promessa para você, seja ela qual for, seja ela de que tipo for, da sua área profissional, da sua área ministerial, da sua área sentimental, não tenta adiantar as coisas. Dá errado, dá ruim. Quando você tenta adiantar as coisas, alguma coisa vai sair do propósito de Deus, vai sair do plano de Deus e vai dar errado. Deus, pela sua infinita misericórdia, depois torna os planos no lugar, se a gente se arrepender, tiver um coração obediente como o de Davi. Mas se não, dá ruim. Acredita em mim. Eclesiastes 3:1 fala: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então, gente, segunda lição: há tempo para todas as coisas. Saiba esperar o tempo de Deus. Saiba esperar e ter discernimento daquilo que Deus falou para você. Se Deus falou: olha, eu vou te dar um emprego assim, assim, e você vai honrar o meu nome lá. Amém. Espera, não sai aceitando qualquer um. Se Deus falou: ó, eu vou te dar um ministério assim, assim, e você vai falar para grandes nações e vai falar para muitas pessoas, espera o tempo de Deus. Não assume qualquer coisa. Não faça qualquer coisa pelas suas próprias forças. Amém? Terceira lição: cumprir o propósito de Deus no lugar que Ele lhe colocar. Aí entra a Tyler. Exatamente o que ela falou. Que ela queria ser luz onde ela estivesse. Que ela queria falar de Deus aonde Deus colocasse ela. E era o que Davi fazia. Davi, quando estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, apareceu um leão. E aí o que ele fez? Matou o leão. Ele estava defendendo as ovelhas do pai dele. Depois, como eu falei para vocês, quando alguém precisou de um tangedor de harpa, e olha que Davi não era qualquer tangedor não, tá? Ele tangia com arte e com som, que aliás era o que todos nós deveríamos buscar quando tocamos e cantamos, amém? Amém. Amém. Quando Davi teve a oportunidade de tocar a harpa lá para Saul, ele foi e fez com excelência. Depois, quando pediram lá para Davi, pediram não, né? Quando ele se meteu lá contra Golias, ele foi e fez o nome do Senhor. Durante a perseguição de Saul, com relação a Davi também, várias coisas ele fez para o povo de Israel. Tanto que o povo de Israel, o ciúme de Saul todo começou por isso. Porque Davi vencia as batalhas. Antes de Davi ser perseguido por Saul, ele era o queridinho de Saul. Tanto que Saul deu a filha dele para casar com Davi. Olha isso, laços de família. E aí, a gente tem então que aprender com Davi exatamente isso. A gente tem que aprender a fazer a vontade de Deus, independentemente de onde estejamos. Se a gente está na escola, se a gente está no trabalho, se a gente está na igreja, se a gente está na rua. Deus mandou fazer, vai lá e faz. Deus não mandou fazer, não faça. Mas que o seu testemunho sirva para salvar e para ajudar muitas pessoas a conhecer o nome dele. Amém? Amém. Outro exemplo de usar a posição para engrandecer o nome de Deus, tem muitos, né? Mas como a gente está
nas noites das meninas, né, no mês das meninas, toda menina, quase toda, né, sonha em ser uma princesa, não é? Então, um outro exemplo de pessoa que foi usada na posição em que estava para engrandecer o nome do Senhor foi Esther. Esther era uma menina comum do povo, como eu, você, e de repente a rainha Vasti resolveu fazer um monte de besteira lá. E o rei falou que não queria mais ela deixou de ser rainha e foi procurar uma nova rainha. E eis que ele encontra quem? Esther. Menina bonita. Só que ela era judia. O rei não sabia. Mesmo assim, foi pra lá pro castelo, virou a preferida do rei, virou a rainha lá, absoluta. E um certo dia, a Amã resolveu pedir ao rei para fazer um decreto para exterminar os judeus. Simples assim, vamos exterminar os judeus. E o rei, confiando super em Amã, foi lá, deu o selo real, deu tudo certo. Só que Esther era judia. E aí o tio dela, Mardoqueu, um dia chegou para ela e falou assim, Esther 4,14, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E naquela época era bem complicado assim, ser rainha, sabe? Não era uma coisa muito simples. A rainha, para poder falar com o rei, ela tinha que marcar uma audiência. E aí, se o rei quisesse ver ela, ok. Se ela aparecesse na frente do rei, simplesmente falasse, rei, quero falar com você, ela podia morrer. Só que aí, como é que Esther ia marcar uma audiência, ia demorar, nada certo. Esther resolveu ir lá e encontrar com o rei no meio do caminho e falar, rei, olha só, tá acontecendo isso assim, assim, tô precisando marcar um jantar aí para todo mundo. E bolou toda uma situação, uma estratégia, e fez com que aquele que queria exterminar o povo judeu, que era Amã, fosse enforcado no final da história, e o povo judeu vivesse livre e feliz até os dias de hoje. Isso que a gente acha. Então, lição número 3. Use a sua posição para levar o nome de Deus aonde estiver. Aproveite a situação. Amém? Vamos lá. Lição número 4. Essa é bem importante. Não que as outras não sejam, mas essa é demais. Não se distraia com os benefícios e atrativos da situação que você vive ou da posição que você ocupa. É aquilo que a gente viu lá no início, lá em Romanos 12, não me lembro o versículo agora, acho que é o 3. Não se amolde aos padrões do mundo. Às vezes a gente pede tanto uma coisa a Deus, né? Ah, Senhor, preciso de um emprego novo. E aí Deus vai dar o emprego novo pra gente. E aí a gente começa a ficar sem tempo para fazer a obra de Deus. A gente começa a se misturar em conversinhas das pessoas que estão lá no nosso emprego, ou na nossa faculdade, ou em qualquer outro lugar. E ao invés da gente fazer a diferença onde a gente está, a gente se contamina com o que os outros fazem. E isso é um problema muito grande. Porque Deus, quando Ele dá algo pra gente, como a gente falou lá no início, é porque Ele tem um propósito. Você não nasceu onde você nasceu por acaso. Você não tem os pais que você tem, ou o trabalho que você tem, ou estuda onde você estuda por acaso. Deus, Ele tem um plano para cada coisa na vida da gente. Então, se você chega lá, na hora de cumprir o plano, você se mistura com as pessoas erradas, você faz as coisas erradas, e o plano de Deus vai para onde? Não tem como Ele te usar. A palavra de Deus diz o quê? De uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou sai água doce, ou sai água salgada. Então, ou você tá lá no mundo, ou você tá aqui fazendo as coisas de Deus. Não tem como, aqui, olha só, vamos segmentar a vida. Na minha vida profissional, eu vou fazer as coisas nos padrões de Deus. Mas na minha vida amorosa, eu acho melhor controlar. Não sei, né? Deus, né? Talvez seja mais fácil controlar, né? Melhor, mais fácil. E aí, na outra parte da sua vida, você pode entregar a Deus, mas em uma outra você quer o controle. Então, de um mesmo rio não pode sair dois tipos de água. Então a gente ou está na presença de Deus, ou a gente não está na presença de Deus. Esther era uma rainha, mas mesmo assim ela se preocupou com o seu povo, aonde ela estava. Uma outra história que eu gosto muito, muito é de Neemias. Não sei se vocês conhecem. Mas Neemias, ele era o mequeche do rei. Ele era aquele que provava as comidas do rei antes dele comer. Se estivesse envenenado, quem morria era ele.
E isso era uma posição muito relevante. A gente ria, mas isso era uma posição muito relevante. Tinha que ser alguém de muita confiança do rei. Era quem sentava ali com o rei para comer. E Neemias estava super confortável lá onde ele estava, tinha uma posição de destaque onde ele vivia. Só que veio a notícia para ele, isso está lá em Neemias, no livro de Neemias todo conta essa história, esse pedaço mais especificamente no capítulo 2. Ele ficou sabendo que a cidade dele estava destruída, a cidade de Judá estava destruída, e Deus tocou no coração dele de uma maneira absurda para que ele fosse lá reconstruir a cidade. E ele deixou aonde ele estava, foi lá, falou com o rei, pediu dispensa, o rei deixou. E quando ele começou a reconstruir lá a cidade dele, muitas pessoas vieram para tentar, não, olha só, vem cá, se junta a gente, deixa essa cidade aí para lá, vocês não vão conseguir fazer isso mesmo. E mesmo assim, Neemias não se deixou contaminar por aqueles povos que estavam ao redor. Ele continuou focado na missão que Deus tinha dado a ele. E ele conseguiu reconstruir lá a cidade. Um outro exemplo muito legal também, que é contemporâneo de Nabucodonosor, é Daniel, aquele que revelou o sonho, Nabucodonosor. Todo mundo conhece Daniel também, né? Daniel, quando ele chegou lá, quando ele foi capturado, ele botaram um banquete para ele. Ele podia comer qualquer comida gostosona. Imagina, gente, banquete do rei. Aquela mesa gigante, com várias coisas maravilhosas, trufas, trufas, fazendo propaganda. Tudo de melhor ali, tudo de mais fino, né? Sei lá, não sei se tinha caviar naquela época, mas eram as melhores coisas. E Daniel, o que ele fez? Ele falou que ele não ia se contaminar com as iguarias do rei. Ficou comendo legumes, gente. Não sei se vocês já ouviram falar, tem o jejum de Daniel. Quando você quiser fazer dieta, pega o jejum de Daniel. Super dá pra fazer dieta, você fica magrinho. Agora, a gente tá falando super bem de Davi, né? O tempo inteiro, Davi, botando Davi pra cima. Só que Davi, ele também errava. E ele é um exemplo também daquilo que a gente tá falando aqui, só que ao contrário, né? Ele usou a posição dele uma vez para fazer algo errado. Algo que era ruim aos olhos de Deus. Certa vez, o povo de Israel tinha ido para a guerra e Davi não foi, por algum motivo. Ele estava lá no castelo, olhando, admirando, né, a paisagem, e de repente, vê lá do outro lado uma mulher linda, numa outra janela. E aí, o olho cresceu e ele falou, essa mulher tem que ser minha. Só que essa mulher era casada. E era casada com alguém super fiel a Davi lá no exército. Se chamava Urias. Davi não resistiu, chamou aquela mulher que chamava Batseba para ficar com ele, engravidou a mulher. E aí pensou, o que eu faço agora? O que eu vou fazer? Teve uma brilhante ideia. Vou mandar Urias voltar da guerra, ele vai para casa, e aí ele vai ficar lá na casa, e aí vai ter relação com a esposa dele, e a esposa vai estar grávida. Pronto, filha de Urias. Olha que ideia boa. Só que Urias era tão fiel que ele falou, não, todos os soldados estão lá em guerra, estão lá, eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não posso fazer, eu não posso, rei. Desculpa, mas eu não vou fazer. E aí Davi falou assim, então tá bom. Mandou lá uma cartinha pelo próprio Urias, falando o seguinte, vou ler pra vocês, 2 Samuel 11:15. Mandou lá pro responsável lá do exército de Israel. Coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retire-se, deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha a morrer no campo de luta. Assim que a esposa de Urias, obviamente Urias morreu. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Está no versículo 27. Passado o tempo de luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio, e ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram o coração de Deus. Ou seja, a gente tem aí alguns exemplos de pessoas que souberam aproveitar a posição que tinham, o cargo que tinham, o lugar que estavam para engrandecer o nome de Deus, mas também temos exemplos de alguém que deixou o poder subir a cabeça de alguma forma e desagradou o coração de Deus. Eu li uma frase que diz assim, achei muito interessante.
A ferramenta e a bênção que Ele nos dá sempre serão meios, nunca podem se tornar um fim em si mesmas. Antes de termos essa unção, confiávamos em Deus, mas então passamos a confiar naquilo que Deus nos deu. Quando a gente começa a achar que a bênção que Deus nos deu é mais importante do que Ele, pode parar e refletir, que alguma coisa está muito errada. Então a lição 4 que a gente aprende é a seguinte: não ache que a bênção pode fazer com que você faça as coisas sem a ajuda do abençoador. Amém? Amém. Então, gente, como a gente falou, Deus ele tem um propósito para cada um. Cada uma das suas... É como se você viesse com uma malinha, sabe, de nascença. Cada uma das suas características, sejam elas físicas ou psicológicas, os dons que você tem, onde você mora, a profissão que você tem, a escola que você estuda. Tudo isso coopera para que o propósito de Deus na sua vida seja cumprido. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente faz as coisas conforme Ele determina, conforme Ele coloca no nosso coração, Ele vai nos capacitar, Ele vai dar provisão e Ele vai proteger a gente, para que a gente possa cumprir o propósito dEle. Só para terminar, eu queria fechar com vocês com mais uma historinha que eu acho que ilustra perfeitamente aquilo que a gente falou aqui. É a história de um homem chamado Josué. Alguém já ouviu falar? Amém? Josué, ele cresceu lá com Moisés, cresceu vendo as coisas que Moisés fazia, os milagres que Deus operava através de Moisés. E um dia, Deus chegou para ele e falou assim: meu servo Moisés está morto. Está lá em Josué 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Presta bastante atenção no versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Deus ele não dá uma missão pra gente sem que Ele capacite a gente, sem que Ele proteja a gente, sem que Ele dê a provisão pra gente. Então, assim como Josué, como Davi, como Neemias, como Esther, Daniel e tantos outros homens e mulheres da Bíblia, cujas histórias são contadas na Bíblia, cumpriram o propósito de Deus e nos servem hoje como exemplo, para que possamos ser fortes, corajosos, obedientes. Aprendemos na lição 1, sabermos quem somos e quem nos justifica, termos um conceito equilibrado de quem nós somos, esperarmos o tempo de Deus, levarmos o nome dele onde quer que ele nos coloque e não nos distrairmos com os benefícios da posição a qual ocupamos. Que possamos, assim como Davi, apesar dos nossos erros, termos um coração obediente, termos um coração humilde, um coração contrito, para que a gente possa ser um dia conhecido também como homens e como mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Então a palavra que eu quero deixar hoje para vocês é exatamente essa. Que a gente possa seguir esses exemplos, né? Todas as histórias que estão na Bíblia estão ali por um motivo, para a gente aprender alguma coisa. Nada que está ali está em vão. É a palavra de Deus, é a forma como ele nos ensina. Então, se eu não duvido, eu tenho certeza absoluta, uma certeza absoluta que eu tenho é que cada um que está aqui nessa noite tem um propósito de Deus na vida. Cada um que está aqui nessa noite tem uma missão. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para ser um. Você nasceu para ser aquele que vai levar o nome do Senhor aonde Ele te colocar. Mas para isso você precisa ser obediente. Para isso você precisa
não se achar, porque muitas vezes a gente começa a ver que Deus está atuando através da vida da gente, e aí a gente acha que a gente é sinistrão. Pô, Deus, caraca, orei por fulano, fulano se convenceu. Eu sou demais. Você não é demais. Deus é demais através da sua vida. Amém? E a gente não pode esquecer. Muita gente esquece, gente. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é muito distraído. Todo mundo é muito distraído. Às vezes quando Deus, a gente pede, como eu falei, a gente pede tanto alguma coisa, pede tanto, 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 e Deus nos dá essa coisa, e a gente acha que essa coisa é o mais importante de tudo e esquece todo o resto. Esquece quem nos deu, esquece por que nos deu, e esquece para que nos deu. Toda hora e todo tempo é a oportunidade da gente estar falando e mostrando através da vida da gente quem é Deus. Muitas vezes a gente não pode falar muita coisa no trabalho, às vezes não dá tempo, mas toda oportunidade que você tenha, peça a Ele, fala, Senhor, muitas vezes eu estou conversando com meus colegas de trabalho e às vezes surge um assunto polêmico, eu sou ainda minoria em nome de Jesus no meu trabalho, mas às vezes alguém me pergunta alguma coisa assim, ou surge um assunto, sei lá, de algum cristão que fez alguma coisa, alguma besteira, e já vem logo, Tchê, e aí, o que você acha disso? E aí no meu íntimo, antes de responder qualquer coisa, eu já começo, Senhor, que eu possa falar algo que venha de Ti, não de mim. Que eu possa, nesse momento, ser luz, que meu testemunho, que as minhas ações possam refletir para que as pessoas queiram te conhecer. Porque às vezes você é tão, assim, parecido com eles, que eles não vão querer, você não tem nada de diferente. Ou às vezes você faz algumas coisas, né, tão desagradáveis, ou coisas que não, sei lá, você é desobediente, ou você faz malcriação para os seus pais, e aí as pessoas não vão ter vontade de conhecer o Deus que você serve. Pra quê? Pra ser igual a você? Então, o maior testemunho que você pode dar, a melhor forma de você converter vidas para Deus, trazer vidas para Deus, é através do seu testemunho. Então, use toda e qualquer oportunidade que você tiver, como o Tyler estava falando, use para engrandecer o nome do Senhor. Porque às vezes você não precisa nem falar nada, mas uma atitude que você tem vai fazer com que a pessoa queira ter o que você tem. Ter quem você tem. Conhecer o Deus que você conhece, serve. Amém? Amém. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Queria que vocês ficassem de pé para a gente estar orando. E que vocês possam realmente cumprir o chamado de Deus para a vida de vocês. Que vocês possam realmente ter a certeza de que o que Deus colocar no coração de vocês, Ele vai capacitar para fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, Pai. Senhor, aquilo que eu não pude falar com as minhas palavras, que o Teu Espírito Santo possa complementar no coração de cada um que está aqui, Deus. Senhor, que possamos ser pessoas capacitadas por Ti, Deus, para levar o Teu nome onde quer que estejamos, Pai. Assim como Tu falaste, Senhor, com Seu servo Josué, que nós possamos também, Senhor, sermos fortes, corajosos, para cumprirmos o Teu plano nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, derrama uma unção de conquista sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Derrama uma unção de ousadia sobre a vida de cada um aqui, Pai. Para que possamos fazer a Sua obra de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que te pedimos. Continua conosco e nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.